Olá, meus queridos amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre os elogios que prejudicam o desempenho do seu filho. Pois é, a maioria das pessoas acredita que se elogiar bastante os nossos filhos terão um desempenho muito melhor porque ficarão mais motivados, com mais autoconfiança e tudo mais. Porém, olha só, nós vamos comentar um capítulo que está no livro dos 10 erros mais comuns na educação de crianças. E aí foi feita uma pesquisa que foi conduzida pela psicóloga Carol Dweck com 400 crianças do 5º ano pela Universidade de Colômbia. Então ela e sua equipe fizeram o seguinte, pegaram essas crianças, olha só, vamos entender por que elogiar demais não funciona e dá o efeito ao contrário. Pegaram essas 400 crianças e dividiram aleatoriamente essas crianças e pediram então para que elas fizessem testes em 4 fases, fazer essa pesquisa. Na primeira fase, essas crianças faziam um teste de QI e depois quando terminavam esse teste, algumas crianças eram elogiadas por sua inteligência e outras crianças eram elogiadas pelo seu esforço. Essas crianças então eram separadas dessa forma. Então ela só falava, como você é inteligente, ou outras, olha, você se esforçou bastante. Era mais ou menos assim. Aí passaram então para a segunda fase e essas crianças já estavam então separadas nesses grupos, mas elas mesmas não sabiam. Nesse segundo teste, as crianças tinham a oportunidade de escolher qual teste elas gostariam de fazer, o mais difícil ou o mais fácil. E olha, as crianças que receberam o elogio como esforço, como esforçadas, 90% delas escolheram o desafio mais difícil, enquanto que a maioria das crianças que receberam o elogio pela sua inteligência, elas escolheram o exercício mais fácil. Terceira fase. Então, na terceira fase ela já não podia escolher mais. E aí os pesquisadores colocaram um teste bem difícil em que todos iriam errar, ou seja, induziram propositalmente ao erro, para ver como é que essas crianças reagiam ao erro. Aquelas crianças que receberam o primeiro elogio pelo seu esforço, elas pensaram assim, puxa, eu acho que eu me esforcei pouco, eu não prestei muita atenção. Enquanto que aquelas que receberam o elogio como inteligentes diziam assim, puxa, então é porque eu sou burra, né? Então era mais ou menos assim. E então passaram para a quarta fase da pesquisa, que era fazer um teste muito parecido com o primeiro teste aplicado, um teste normal. E no final, olha só que interessante, 30% das crianças que receberam um elogio pelo seu esforço, tiveram um desempenho muito melhor do que no primeiro teste. Olha só, um teste muito similar aplicado na primeira fase e na última fase. Essas crianças que receberam o elogio pelo seu esforço tiveram 30% de melhora no seu desempenho, ao passo que as crianças que receberam no primeiro teste o elogio pela sua inteligência tiveram uma queda de 20% no último teste, que era muito similar ao primeiro. Olha só que interessante. Isso significa o seguinte, gente, quando a gente elogia uma criança pela sua inteligência é algo que a gente não controla. Ou você é inteligente ou você não é inteligente. Não existe uma ação em cima da inteligência, é como se você nascesse com aquilo. E pelo fato de você nascer com aquilo, você não controla. E é por isso que você tira da criança totalmente o poder sobre a sua atividade. Ao passo que se você mostra para a criança o que ela está fazendo, por exemplo, o esforço ou a atenção, você dá para a criança o poder sobre a ação que ela está fazendo. Então ela pode ou se esforçar mais, ou prestar mais atenção, ou não. Quer dizer, depende dela, não depende de algo que vem não sei da onde. Então você direciona a ação, você mostra para a criança aquilo que ela fez para merecer aquele resultado. Então a gente vai colocando, por terra aquela ideia de que se a gente elogiar bastante o nosso filho vai ficar com uma autoestima cada vez melhor e vai ter mais autoconfiança. Não, isso não funciona assim. Ao contrário,
quanto mais você elogia a criança por nada, pior fica. Foi feita uma outra pesquisa em que mostrou que as crianças, por exemplo, de 7 anos, elas já começam a perceber se o seu elogio é sincero ou não. De forma que, se ela começar a perceber que você está elogiando demais e que aquele elogio nem foi merecido, ela ela já não leva mais em consideração nada do que você fala. Então o elogio ele tem que ser dado de uma forma muito correta, de uma forma muito pontual, para que ele tenha o efeito desejado. Então elogiar o tempo todo não é bacana, até porque numa outra pesquisa mostrou que crianças que ficam sendo estimuladas o tempo todo com o elogio, ela passa às vezes até a cometer as falcatruas nos jogos e tudo mais. Para quê? Para receber o elogio. Então ela passa a buscar a recompensa que é o elogio. Então o elogio passa a ser algo muito mais desejado do que o processo como um todo. Então ela não se importa em trapacear desde que ela receba o elogio. Olha só que interessante. Então, um outro aspecto interessante com relação a essa questão do elogio e de melhorar, assim, de olhar para a coisa positiva e deixar de olhar a parte negativa das crianças, teve uma outra pesquisa que nesse mesmo capítulo aí, quem quiser ler o livro, eu acho que é bastante interessante, ele traz todos os dados científicos. Eles fizeram uma pesquisa comparando a reação das mães chinesas com as mães americanas. E então fizeram o seguinte: pegaram umas crianças e falaram assim que eles iam fazer o teste dividido em 2 fases. Então, entre o primeiro teste e o segundo teste, as mães poderiam falar um pouquinho lá com as crianças. Esse experimento foi filmado, de forma que elas queriam saber qual que era a reação das mães. Então era assim, as crianças faziam um teste e no intervalo, quando as mães entravam para visitar os seus filhos, as mães recebiam a notícia, que era uma notícia falsa, de que o filho tinha ido muito mal no teste. E aí eles queriam ver como é que essas mães reagiam àquilo. As mães chinesas pegavam a avaliação e falavam: seu filho, que você não prestou atenção? Então elas ficavam aquele tempo que foi possível ficar junto com o filho, elas ficavam focadas no teste e ficavam vendo onde é que o filho errou, onde ele poderia melhorar, ou seja, o foco ficou no teste e no desempenho negativo. Agora, as mães americanas, elas pegavam o teste, viam que a criança não foi muito bem e o que elas faziam? Elas procuravam falar de outras coisas, para não falar da coisa desagradável, para não estressar mais os seus filhos, né? No final da avaliação, as crianças faziam a outra parte, né, da avaliação, e no final era medido realmente o desempenho. As crianças chinesas, olha só, elas tiveram 33% de resultado melhor do que o dobro das crianças americanas. Olha só que interessante. Isso mostra o quê, gente? Isso mostra que você fingir que você não enxerga uma limitação do seu filho, porque você só quer enxergar o aspecto positivo e você não quer falar sobre o aspecto negativo, isso é ruim, porque isso não prepara a criança para o futuro. Além disso, quando você quando você encara aquele problema que você tem na sua frente, que no caso é o teste aí com as crianças, você prepara essas crianças para o futuro. Você dá um estímulo para o seu cérebro você incentiva ele permanecer no desafio até você resolver aquele desafio. Além disso, você ensina o cérebro da sua criança a postergar a recompensa, de forma que aquelas crianças que recebem a recompensa o tempo todo sem o esforço necessário, quando chegam lá na vida adulta, elas também não conseguem perseverar, porque elas querem rapidamente o resultado e elas não têm a paciência, porque a vida inteira elas tiveram um resultado rápido, sem muito esforço, e a hora que a vida real pede um esforço mais forte e uma perseverança maior, essa criança não tem isso desenvolvida dentro do cérebro dela, tá certo? Então, como é que a gente pode elogiar o nosso filho de forma que a gente não caia nessas armadilhas? Então são 3 pontos que eu gostaria de deixar para você. Quando você for fazer um elogio para o seu filho, você lembra desses 3 pontos. A primeira coisa é que o elogio ele tem que ser honesto, ou seja, ele tem que ser merecido. A criança tem que ter feito realmente alguma coisa para merecer aquilo.
Porque se for um elogio vazio por nada, não dê o elogio, porque você não está ajudando o seu filho, tá certo? Segundo ponto, ele tem que ser objetivo, ou seja, apontar exatamente o que a criança fez para que ela tenha referência do que é, do comportamento que foi feito. Assim ela toma para ela a consciência e o poder sobre aquele comportamento. Por exemplo, nossa, filho, você tirou nota 10 nessa prova? Puxa, parabéns! Isso significa que você estudou com afinco, olha quantas horas você ficou estudando, olha, você fez aquele exercício todos os dias, então pelo seu esforço, pela sua disciplina, você teve esse merecimento. Então você está mostrando para o seu filho e reforçando que se ele continuar fazendo aquele comportamento, ele vai ter um resultado sempre positivo. Então você direciona. E o terceiro e último é que esse elogio ele tem que ser construtivo, ou seja, todo elogio que você for dar tem que ser no sentido de direcionar o seu filho para comportamentos futuros, ou seja, para que ele continue emitindo comportamentos positivos para aquele resultado. Então a criança vai vendo a coerência entre ação e reação, né? Entre um comportamento e um resultado. E com isso ela vai criando uma lógica dentro da cabeça dela, que ela pensa assim, olha, as coisas não acontecem por mágica. Se alguém foi bem, se alguém teve sucesso, é porque ela deve ter feito alguma coisa. Então, esse tipo de raciocínio, ele começa a ser desenvolvido logo na infância. E aí, com certeza, quando seu filho chegar numa fase adulta, ele vai sofrer menos com as cabeçadas da vida, né, pai e mãe? Então, olha aí, fica a dica aí para você. E se você que está aí nos assistindo gostou, inscreva aí no nosso canal. Se você tiver dúvida, nós temos também aqui no YouTube um canal interativo, onde você manda a pergunta e nós respondemos por aqui. E você manda a pergunta pelo www.meiricamia.com e aí nós respondemos, tá legal? Um grande beijo para você e até mais. Ok? Olá, meus queridos amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre os elogios. Olá, meus queridos amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre os elogios que prejudicam o desempenho do seu filho.